O termo alemão Weltanschauung diz respeito à filosofia e significa, de forma literal, visão de mundo ou cosmovisão. Sua presença pode ser suposta em todo pensamento que diga o que é o mundo. A concepção de mundo é uma questão cara à hermenêutica na medida em que a interpretação ocorre de acordo com a visão de mundo que se tem, mas possui também suas implicações práticas, como, por exemplo, as diferentes culturas que, por suas visões, entram em choque. Como se define uma concepção de mundo? Existem concepções de mundo corretas e incorretas? O juiz pode julgar de acordo com a sua própria concepção de mundo? Quais as consequências disso para o direito? Essa e outras questões serão debatidas no programa de hoje, que trata do tema Concepções de Mundo. Fique com a gente, porque o Direito e Literatura está começando agora. Olá, a partir de agora você acompanha um debate que conta com a participação de professores de diferentes áreas do conhecimento que vão nos ajudar a entender questões do direito da sociedade contemporânea por meio de obras literárias. O Direito e Literatura, que começa agora, tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, da Rede Brasileira de Direito e Literatura, e hoje vamos discutir o tema Concepções de Mundo. Para isso recebemos no estúdio Adriano Naves de Brito, decano da Escola de Filosofia da Unicinos, Flaviane Magalhães Barros, professora de Direito da PUC de Minas, nossa convidada especial de hoje, e a Catherine Rosenfield, professora de Filosofia e Literatura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. E, por ordem de antiguidade no programa, eu vou começar pela Catherine. Obrigada pela gentileza. A Catherine é mais antiga no programa, o Adriano começa esse ano e a Flaviane é nossa convidada especial, então a gente faz que nem bancas de doutorado, começa falando o mais tempo de titulação. Depois os que vêm de fora e depois os que vêm de fora. casa. É isso, então Isso pronto. mesmo. Então, o Adriano vai ser o sobretudo último. ladies first, né? O Adriano vai ser o último. Então vamos lá. Então, eu Catherine. trouxe A Infância de Jesus, do J.M. Coetzee, né, do Prêmio Nobel sul-africano. Infelizmente, eu não trouxe o livro em português, que foi traduzido pela Companhia das Letras, porque Bom, se tem, já... só tenho o Xerox em casa. Esse é o último livro do Coetzee. É um livro, assim, desconcertante na sua maneira absolutamente prosaica, singela e sóbria de introduzir uma utopia que, na verdade, é uma distopia. É um livro que começa assim: um homem e um menino chegam, depois de longas andanças pelo oceano, num novo país. Esse novo país é um país, assim, um país utópico, situado vagamente na América Latina, né, porque a única língua que se fala lá é espanhol. Todos os recém-chegados vão primeiro para um acampamento no deserto, onde aprendem espanhol. Depois eles são realocados numa cidade, esses vão para uma cidade que se chama Novilla, então tem todo um substrato assim de alegórico, né? Novilla, né? Mas que não vai para lugar nenhum, né? Então é muito estranho. E o menino e o homem assim são recebidos, a coisa parece o Brasil antigo, por funcionários que são muito gentis, mas totalmente ineficazes. Então, longas andanças para achar o alojamento. Quando ele acha o alojamento, não tem a chave para entrar. Essas coisas, né, que nós conhecemos bem. E o que é passado sob silêncio, o que não é falado ou explicitado no romance, e que tem alguma coisa muito inquietante que acontece nessa chegada. Todos os recém-chegados esquecem completamente o seu passado. Então, é uma espécie de lotus eater, né? de comedores de lotus que começam realmente de novo. Então, é a ficção de um comunismo, socialismo primitivo, né? Da mais singela e ingênua espécie. Todo mundo é muito manso, tudo é muito gentil, todas as necessidades básicas são preenchidas, né? Transporte, comida,
alojamento, tudo é muito simples e básico, né? Mas funciona assim com aqueles crepes que nós conhecemos bem aqui no Brasil. Poxa. Aí, a única manifestação assim de alteridade, de individualidade, aparece na convicção desse homem, que não é o pai do menino, de que ele vai encontrar de novo a mãe do menino, né? Que ele vai reconhecê-la, né? Apesar do esquecimento generalizado. Então, num determinado momento, num passeio de domingo, eles passam por uma casa e aí tem pessoas jogando tênis, né? E ele tem a convicção que essa mulher, Inês, é a mãe, né? Ela tem uma virgem, né? E então ela se fecha com ela se deixa convencer, né, dessa loucura e começa imediatamente a se fechar com esse menino numa espécie de bolha. O menino esquece as suas amizades, né? Fica totalmente mimado por essa mãe. Então, esse meio termo, né, entre utopia e romance psicológico, né, essa mistura de realismo com utópico. E depois o menino começa a se afirmar, né, na sua para a questão da hermenêutica, né? Ele leva até as últimas consequências aquilo que são as nossas convicções de base, né? Que todo mundo tem a sua liberdade de ver o mundo, a sua liberdade de interpretar. Então o menino, de certa forma, vive isso, encarna isso. Ele lê Dom Quixote, não pelo que ele se recusa na escola de aprender a ler. Ele lê do seu jeito, né? A partir das imagens, ele inventa o seu Dom Quixote e afirma que essa é a verdade. E aí a coisa vai, e no final ele é ameaçado de ser expulso da escola, de ser realocado numa outra, e a mãe leva ele, o romance termina com a família dirigindo-se de carro, fugindo, né, daquela utopia comunista para as montanhas. E só. Mas o Coetzee é o teu autor preferido, né? Eu vou comprar esse livro, estou curiosíssimo já, porque, embora tenha um spoilerzinho aí, mas... É inacreditável, é um livro totalmente desconcertante. O Flaviane. Oi. Primeiro é um prazer, né, estar aqui, eu que sou convidada por poucas vezes, me dou a discutir literatura. O livro que eu escolhi para falar é Macunaíma. E tem uma razão, talvez, pelo nosso momento atual. Eu escolhi um livro do Mário de Andrade, né, da época do modernismo, que conta, então, é uma rapsódia, ou seja, a partir da tradição oral e folclórica que ele criou toda a estrutura, né, do texto. Né? É um texto que tem um narrador e um herói sem caráter, que é Macunaíma, né? Que é justamente, na minha opinião, ele contrasta muito com o Guarani, com a ideia do Peri, do Guarani, né? do José de Alencar, do Guarani, que é aquele herói medieval, ético, né? E se coloca como um sem caráter. Mas, na verdade, ele tem algo que me inspira muito, que é a sensação de que, nesse caldo de cultura que é o Brasil, onde você tinha negros, índios e o branco, não é? A discussão que se coloca de visões de mundo totalmente diferentes, onde todas as outras visões de mundo, em especial a do índio, né, foi apagada por uma linguagem que é a linguagem do português. Não é? Tanto é que uma das cenas interessantes é justamente o Macunaíma falando que em São Paulo se fala, não é, como em Portugal, se escreve como em Portugal, mas se fala como brasileiro. Então, eu escolhi ele por essa ideia de visões de mundo, que era o tema do programa. Perfeito. Depois vamos continuar, Adriano. Então, prazer estar de novo aqui. O que eu trouxe é esse livro, Egocentricidade Mística, de Ernst Tugendhat, da Martins Fontes, uma tradução do Valério Roden e de mim próprio. Então, um dos últimos trabalhos de tradução do Valério Roden, de boa memória entre nós. E
Eu pego, então, uma questão mais subterrânea, mas muito relativa à introdução que foi feita pelo Lênio sobre a hermenêutica. Aqui nós estamos falando das condições de possibilidade, não no sentido transcendental, mas as condições de possibilidade de ter visões de mundo, que é, então, a constituição da egocentricidade, da possibilidade de acessar o mundo de uma maneira que implica um certo distanciamento desse mundo. A tese central do livro, que é muito interessante, o Tugendhat tem um pé na tradição hermenêutica, porque foi um discípulo de Heidegger, mas também foi um dos responsáveis pela introdução da filosofia analítica no ambiente alemão. E então ele faz uma leitura, esse cruzamento sempre foi muito rico, né, no meu modo de ver. E a tese fundamental do livro é: nós temos acesso à egocentricidade tipicamente humana porque nós temos a linguagem proposicional. Então, todo o texto começa nesse movimento de como é que a linguagem proposicional, a capacidade de usar termos singulares para nos referirmos a objetos, isso nos possibilita a própria referência a nós próprios. Então, nós somos tratados, os seres humanos, como aqueles que dizem eu, né? Não aparece o nome homem, mas aqueles que dizem eu. E como é que esses que dizem eu vão construindo a sua egocentricidade? Para eles vai se abrindo ao longo da sua trajetória, vão se abrindo as alternativas que nos obrigam a fazer escolhas, que nos obrigam a discernir valores. Então, é muito interessante essa percepção de como é que a dimensão do valor tem a ver com a possibilidade de distanciamento e com a pluralidade de opções que nós temos. E isso obriga, obviamente, a fechamentos. E esses fechamentos são, obviamente, aquilo que a gente poderia dizer concepções de mundo, né? Que obrigam, então, a cerrar perspectivas, porque senão você não conseguiria se movimentar no mundo. É interessante, parece que houve telepatia, né? Porque você está dando o lastro, né? E eu acho que uma das ironias, né? Porque o Coetzee sempre exige um leitor muito informado, né? Que consegue ver, assim, as ironias muito sutis. Eu acho que uma das ironias muito sutil aqui é justamente desse nosso caos da multiplicidade das exigências de alteridades sem fim, né, surge uma necessidade de homogeneização, né? Então essa incrível homogeneização que nós vivemos, assim, nós no Brasil nos últimos 30 anos, né, essa importação dos Estados Unidos do politicamente correto, né, de apagar as arestas, de apagar as tensões, de fingir que elas não existem, né? Então cria essa utopia desse Estado socialista no qual todos vivem assim pacífica e prosaicamente, né, num nível mínimo, né, de sobrevivência, e de repente surge esse Jesus, né, esse Messias, que afirma justamente uma individualidade totalmente rebelde, né, e a partir dela, né, mas então o final é meio assim, para o leitor, imagine agora o que vai acontecer. Né? Será que ele vai ser esmagado, ele se perde nas montanhas e nunca mais se ouve falar, ou vem alguma tensão de novo, né? É bem interessante. Quando eu vi o título, bom, nós estamos no horizonte da mística, né? da mística, e o livro, nesse movimento que eu disse que se abre, que é esse movimento que nos coloca nessa tensão da escolha e da definição. Então, uma das possibilidades, por isso ele termina com mística, é a mística, mas a mística não é religião. Sim. Então, há uma diferença interessante aqui, que é a volta a um estado em que os valores desaparecem. Mas é muito interessante, nós vamos falar mais sobre isso, mas claro. é por aí. Exatamente. E a questão é quais as condições de possibilidade que eu possa dizer isto é, que essa partícula quer dizer, e ligar isso às questões da concepções de mundo. O Direito de Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo, mas na volta a gente continua com essa discussão, concepções do mundo, de mundo. A gente já volta.